vamos apresentar a nossa querida, que já esteve aqui conosco, Luciane Garcia, que é nutricionista materno-infantil. Ela é educadora em amamentação, educadora em diabetes. Nós fizemos junto a nossa capacitação de educação em diabetes, lá em Sapucaí-Mirim, no NR, no acampamento para diabetes tipo 1. Então foi muito gostoso, a gente aprendeu muito lá, né, Lu? E foi muito bom. Então, muito bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite, né, de voltar a essa casa para poder falar de coisas tão importantes, que eu amo falar, né, que é nutrição na gestação, é bem-estar. Então é um prazer enorme. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional é uma condição metabólica que, como o nome diz, vai acontecer com as gestantes. E acontece por quê? Porque do meio da gestação, mais ou menos a partir do meio do segundo trimestre, todos esses hormônios que a placenta gera, né, para poder manter o bebê, eles vão começar a dar prioridade para jogar a glicose para o feto, para que ele cresça. E é exatamente o período no qual a gente percebe que a barriga da mulher cresce, né? Sim, até sim. mais ou menos o 5º mês a gente meio que não percebe a criança, né? Então, a partir dali, ele está num processo em que ele está aumentando de tamanho. E para isso ele precisa muito de glicose. Então, o que Deus pensou? Ele pensou em tirar, indisponibilizar essa glicose da mãe, jogar para a criança. E ele cria, então, no corpo uma condição fisiológica que a gente chama de resistência à insulina. Nessa situação, a mulher tem que produzir mais insulina para poder jogar a glicose para dentro da célula dela, porque parte já está sendo desviada para o bebê. No entanto, às vezes o corpo da mulher não consegue fazer esse rearranjo. E nessa condição ela passa a ter essa hiperglicemia constante nela, né, no corpo dela, porque o resto já está indo para o bebê. Então essa condição é uma condição importante. Eu não diria que é uma condição assim de emergência quando identificada, mas é uma condição de urgência. Não pode deixar para lá, passar, daqui a 15 dias eu vejo se eu vou procurar. Não é isso. Tem que ser feita, né, o acompanhamento para que ela possa se adequar frente a essa condição metabólica e ajustar para que ela possa continuar tendo a gravidez saudável, tranquila para ela e para o bebê, porque é uma condição preocupante tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim, e é interessante que isso tudo só é visto quando é feito o exame pré-natal, né? Então a gente tem que respeitar as semanas que são realizadas os exames, porque além disso a gente tem os exames certos que são realizados a cada semana, que é determinado, e também os exames que são. Então a gente sabe que tem uma curva, um teste oral de tolerância à glicose em algum momento, como a 28ª semana, por exemplo, que precisa ser avaliado. Então, tem momentos na gestação que nós temos que respeitar esses exames. E a gestante, ela não pode pular etapas, não é? Então, isso é importante porque ali vai detectar. E uma vez que a gente tem fisiologicamente esse processo da resistência à insulina, se essa mãe se prepara para a gestação, ela tem uma chance muito menor de desenvolver o diabetes gestacional, assim também como desenvolver a hipertensão na gestação, que é a eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia. Então, a gente precisa preparar a gestante, né? Então, em relação a controle de peso, em relação a níveis de glicose, tudo isso é o ideal, né? Antes da gravidez. Isso, exatamente. A literatura comenta, né, dos 1000 dias, né, que hoje já tem um monte de médicos e correntes que já falam em 2000 dias, né? Então, aquele tempo de 3 meses antes da gestação, né, o ideal que seria 6, inclusive, mas aqueles 3 meses antes da gestação, preparar o corpo da mulher, não só para a gente entender metabolicamente o estado que ela está,
mas adequar tanto a alimentação dela, o estilo de vida dela, como do pai. Porque a qualidade do espermatozoide também vai influenciar nessa criança. Então, os tentantes, os casais tentantes, a gente tem que olhar não só para essa mãe, mas para o pai. Não adianta nada a mãe se armar de uma série de cuidados e o pai continuar no fumo, no álcool, comendo tudo errado, dormindo mal. Então, assim, é a qualidade do sêmen, né? Sim. Então, essa questão que você falou é muito importante. E a grande maioria das mulheres não se atentam a isso, inclusive com coisas básicas, como o nível de ácido fólico, por exemplo, né? Então, já não gostam de comer alimentos verdes escuros, os folhosos, né? E ainda não presta atenção para tomar isso, aí engravida. Então, assim, a gravidez, gente, é uma condição, assim, sublime, né? Onde eu, como sou religiosa, eu entendo que é um projeto de Deus que está se fazendo dentro de um outro ser, mas é uma condição que exige cuidado. Não é um negócio assim para levar de qualquer jeito, vou comer por dois, essas coisas não existem, entendeu? Então, assim, por favor, mãezinha grávida, tome consciência que você está vivendo um período especialíssimo da sua vida, no qual você tem que cuidar da sua saúde por você e pelo seu bebê. Você está dando a ele, durante a gestação, uma condição que você pode estar protegendo ele de doenças na vida adulta dele, na sua gestação. Então, não é um negócio para ser tratado de qualquer forma e vamos no oba-oba e vamos ficar só comprando roupinha e vendo chá de bebê. Esse negócio não é o mais importante. O mais importante é você olhar para você e fazer um tratamento adequado. E relacionado a isso, quais as causas, né? A gestante que está nos ouvindo, a mulher que está nos ouvindo, fala, será que eu posso desenvolver esse diabetes gestacional ou não? A gente sabe de todo esse cuidado que ela tem que ter, né? Antes da gestação, mas às vezes a gente, mulher, é pego de surpresa numa gestação, muitas vezes, que você não espera, que você não está programando, né? Deu ali algo muito certo ou muito errado e aconteceu, né, a gestação. O que ela tem que ficar atenta para essas possíveis causas do diabetes gestacional? Então, a primeira coisa importante a gente falar é que uma mulher que não é diabética, ela pode ter DMG. Sim. A diabetes, que a gente chama de diabetes gestacional, né? Então, o fato de você não ser diabética hoje não quer dizer que você está livre dessa DMG. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a literatura descreve algumas condições nas quais a prevalência é maior. Então, por exemplo, mulheres que entram na gravidez com peso acima do ideal, né? Quando a mulher, ou uma outra situação, quando a mulher ganha muito peso durante a gestação, ela tem né, os estudos mostram aquele ganho de peso que é o ideal para cada gestação. Às vezes aquilo foge um pouco, mas quando foge demais, a gente começa a ter a dúvida a respeito da possibilidade de ter ou não. Mas, por exemplo, mulheres que têm SOP, a síndrome do ovário policístico, é uma possibilidade, é um fator preponderante. Triglicérides alto é outra condição, né, prévia à gestação. Hipertensão arterial é outra condição que pode ter. Então, assim, e ainda assim, situações anteriores, por exemplo, eu já estou na minha segunda gravidez. Na minha primeira, eu não tive DMG, mas meu filho nasceu grande demais, por volta de 4 quilos ou mais. Então, você já é uma que entrou na fila de novo para poder ter. Então, assim, existe uma série de situações nas quais que a literatura descreve como possível. Mas como saber se eu estou hoje ou não? A diabetes gestacional, o sintoma se parece muito com a diabetes normal, tipo 2 nossa, né? Então, assim, ela tem um cansaço excessivo, que é natural da gravidez, concorda comigo? Sim.
ela vai ter uma fome muito grande, também condição natural da gravidez, né? Ela vai ter a boca seca, aí ela bebe muita água, aí por isso ela faz muito xixi, né? Então, assim, se percebe que tem condição que é inerente à gravidez, que qualquer uma de nós vai passar por isso, e tem condições que já começa a ficar com a orelha em pé, que é aquela bem característica da diabetes. Por isso, aquilo que você falou no começo é fundamental. A mulher tem que fazer o pré-natal e em todos os trimestres o médico pede para fazer os exames de glicemia e de hemoglobina glicada, porque é a referência que ele tem. Sim. Quando ele percebe que já no primeiro trimestre a coisa já não está dentro daquilo que é aceitável pelas sociedades brasileiras e internacionais de obstetrícia, ele já alerta e ele já começa nessa recomendação que a gente tem para poder evitar a DMG. Então, e tem um detalhe ainda pior ainda nessa história toda, que às vezes a mulher é totalmente assintomática. Não sente nada. Não sente nada, menina. E aí vai lá na 28ª semana, faz a curva glicêmica e aí acusa. E aí ela entra em pânico. Ah, eu não tenho ninguém na família. Ah, eu nunca fui. Ah, eu nunca... Enfim, então, às vezes ela é assintomática, por isso que tem que seguir as consultas do pré-natal, tem que ir ao médico, tem que seguir o que ele fala, para poder a gente ter uma gestação saudável. Sim, com certeza. Além disso tudo, dos sintomas, né, que você falou, por ser sintomas muitas vezes silenciosos e a mãe não sente nada e a gente achar que está tudo bem, isso tudo leva um risco muito grande para a mãe e para o bebê, né? Sim, sim. O que pode desenvolver tanto na mãe, né, no caso do diabetes gestacional, e para o bebê? Bom, para a mãe aumenta-se as chances de pré-eclâmpsia, aumenta-se as chances de aborto, né? Aumenta-se a chance dela continuar diabética após o parto. Isso é uma coisa importante, porque após o parto, após 6 semanas, ela tem que voltar ao médico para fazer os exames, porque na grande maioria elas retornam a níveis normais. No entanto, algumas não. Algumas permanecem diabéticas tipo 2. Sim. Então, esse é um outro risco, né? E mesmo aquelas que voltam a níveis normais, né? Se ela não tomar o cuidado devido de voltar ao peso, né, perder peso, praticar uma atividade física, controlar essa alimentação, a chance de desenvolver um diabetes tipo 2 após alguns anos é maior. Então, assim, a gente, uma vez que houve um diabetes gestacional, o cuidado é redobrado. Para sempre, né, para se evitar que se desenvolva um diabetes tipo 2, porque o diabetes gestacional não é o diabetes tipo 2, é o diabetes da gestação, né? Isso aí. E pode vir a desenvolver um diabetes tipo 2 no futuro. Exatamente. Então, a questão do parto prematuro, do aborto, veja, são condições que a gente pode evitar um sofrimento, né? E para o bebê, quais são as condições? Quando esse bebê tem um ambiente hiperglicêmico, ou seja, com muito açúcar, né, circulando para ele lá na placenta, ele normalmente ele cresce demais, até os órgãos internos dele crescem demais. Então esse é um problema que acontece para o bebê naquele momento. Mas os problemas de DMG ainda elas perpassam aquele momento pontual, né? Então, por exemplo, depois do parto, essa criança pode ter uma hipoglicemia reativa, ou seja, ela cai muito o nível de açúcar dela. E isso é um perigo, porque a hipoglicemia severa leva ao coma, convulsão e pode levar até ao óbito, né? E se não bastasse toda essa tristeza total e grande, ainda tem o que essa mãe em DMG maltratada ainda permite que essa criança na vida adulta, gente, nós estamos falando de gestação para a vida adulta, 18 anos, ok? Então, ele pode ainda ter síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, obesidade, muito bem lembrado, obesidade. Então,
veja que como as nossas ações do hoje, elas refletem no futuro, né? Então é uma questão muito séria, tanto mãe quanto filho pagam um preço muito alto. Doutora, aqui a participação do ouvinte, né? Ela não deixou o nome aqui, mas perguntando assim, eu fiz exame de glicemia em jejum, deu 108, é muito ruim? Bom, a gente precisa primeiro saber se ela é gestante ou não, né? Até para responder. Sim, é. Porque tem limites diferentes para um e para outro. Mas 108 em jejum, a gente já considera um pré-diabetes, né? E eu sempre falo aqui que é muito importante, além da glicemia de jejum, dosar o nível de insulina. Não é gestante. Não é gestante. Então vamos lá. Vamos falar para quem não é gestante. Se 108 em jejum já está aumentado, porque o normal são 2 dígitos, até 99. A partir de 100 até 125 a gente já está no quadro de pré-diabetes. Então, provavelmente, a sua insulina ela já está aumentada. E muitas vezes, quando a gente fala de insulina aumentada, não é aumentada no valor de referência dela do laboratório, porque o valor normal de insulina ele varia até 23, 25 mais ou menos. Mas uma insulina acima de 8 já começa a mostrar que já níveis aumentados de insulina estão acontecendo. Por que isso? Porque o organismo está tendo que produzir muita insulina para conseguir tirar essa glicose do sangue. E ele não está conseguindo tirar toda a glicose e está sobrando. Tanto que ele não está conseguindo manter essa glicose até 99. Então já começou no 108. Então essa é uma fase, um estágio de pré-diabetes que antecede o diabetes tipo 2. Então a recomendação nessa fase é que você procure um médico, né, comece um tratamento para o pré-diabetes. O tratamento envolve alimentação, né? Então readequar a alimentação, envolve prática de atividade física como forma de tratamento do pré-diabetes e envolve também, em alguns casos, o início de algum medicamento, porque é importante que a gente preserve o seu pâncreas para que não haja, depois de alguns anos, uma falência desse pâncreas, onde ele vem então a produzir menos insulina e aí vai se desenvolvendo então diabetes tipo 2. Então é importante que se dê atenção para todas as vezes que a glicemia estiver acima de 100 e também a insulina estiver nos níveis que o médico faz um cálculo, ele consegue achar a resistência à insulina, ou seja, o organismo ele está produzindo insulina, mas essa insulina não está conseguindo agir adequadamente, certo? Antes de eu fazer mais uma pergunta aqui, que é realmente o diagnóstico do diabetes gestacional, vou lembrar do nosso sorteio. Tem um sorteio aqui. Tem um sorteio importante, hein? Tem um sorteio importante hoje para você, mamãe que está nos ouvindo, nos acompanhando, que é gestante. A gente tem um título gestante, 1 ano de Clube Levida para você. Durante todo esse ano você vai ter acesso a médicos, nutricionistas, exames, ultrassom, exames de laboratório, drogarias, farmácias, lojas especializadas na gestante no bebê, dentistas, porque a saúde bucal é muito importante na gestação também, né? Parece bobeira, mas a saúde bucal tem a ver com o bebê, tem tudo a ver, não é? Exames de imagem, pronto atendimento obstétrico, tudo à sua disposição. 1 ano, ou melhor, 9 meses, e depois ainda você tem mais uns meses que você vai poder utilizar toda a rede do Clube Levida. E depois 1 ano para o seu bebê. Olha que carteirinha linda que eu trouxe aqui. 1 ano do Clube Levida para o seu bebê, para que ele possa usar pediatras, para que ele possa usar toda a rede do Clube Levida à disposição do seu bebê. Então, para participar, você precisa seguir a nossa live aqui no Facebook, curtir, comentar e principalmente compartilhar. Porque se essa informação está sendo muito boa para você, imagine para as pessoas que você ama. Então, compartilhe com elas também, certo? Lu, vamos falar sobre o diagnóstico, né? Como que numa consulta médica, num exame, como que se faz o diagnóstico do diabetes gestacional? Então, é feito o exame de sangue, né? Onde o médico ele faz a solicitação, dentre outros, a questão da glicemia e da hemoglobina glicada e a insulina, alguns que são mais cuidadosos também pedem, né?
Mas enfim, então, e aí o que eles usam para a gestante é 92. Para os não gestantes, né, para as mulheres que não são gestantes, o 99, conforme ela comentou aqui. Mas para quem está trabalhando com gestante, o nosso nível de ideal, o máximo é 92. Passou de 92, a gente já entra naquela questão do pré-diabetes, né? E uma vez ele percebendo que esse nível está alto, ele já começa a pedir o direcionamento para uma nutricionista para que haja aquilo que a Alexandra comentou, que é exatamente o cuidado com a atividade física, cuidado com a alimentação, para poder haver adequação. E na 28ª semana, tem alguns médicos que pedem na 24ª essa curva glicêmica, e aí ele tem os parâmetros, né? Porque a curva glicêmica é um exame que a gente faz uma coleta no jejum, depois de 1 hora e depois na 2ª hora. E a depender dos valores que são dados nesse tempo, né? Ele já declara que a mulher tem diabetes gestacional, né? Então, é através de exame de sangue que é feito o diagnóstico. Sim, e no caso de uma vez diagnosticada, agora dentro da sua área de toda a parte de atuação da reeducação alimentar, o que é prioridade para a mulher? E também tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar, é que não é recomendado que a mulher perca peso na gestação, né? Muitas vezes a gente sabe que a mulher começa uma gestação acima do peso e ela fala, nossa, agora eu preciso perder peso, né, para eu não ganhar peso por causa do bebê. Como que é isso, Lu? O perder peso ou não perder peso, ganhar peso, qual o ideal? Então, na verdade, a gravidez não é hora da gente fazer dieta para emagrecer, né? Não pode. Não pode por quê? Porque normalmente essas dietas para emagrecimento é com déficit calórico, ou seja, eu diminuo a quantidade de caloria que você consome no dia para que o teu corpo vá buscar na sua gordura elementos para que ele sobreviva. Certo. No entanto, na gravidez você vai estar alimentando um outro ser, então não é hora da gente fazer isso. No entanto, a gente pode manter essa gestante saciada, a gente pode controlar o peso dela para que ela não suba demais, né, durante todos os 9 meses, e com alimentação adequada. Então, por exemplo, farinhas brancas, que são de rápida absorção e aí a glicose se libera muito fácil, elas devem ser evitadas. Isso não quer dizer que eu vou pôr o pé na jaca e tudo que é farinha, que não seja farinha de trigo branca, eu vou poder comer em grande quantidade. Não, não é isso. Então eu vou ter que procurar farinhas, quando possível, farinhas com baixo índice glicêmico, como farinha de amêndoa, por exemplo, né? Farinhas de grão integral, se você for optar pela farinha de trigo, que eu prefira a integral, porque a integral ainda tem um grão, a parte não é da semente, a casquinha. A casquinha, isso, porque é fibra, né? A gente tem que aumentar. Aveia. Isso, aveia é uma boa. Farinha de aveia. Farinha de aveia, assim, farelo de aveia é até melhor do que a farinha, tá? Então, assim, dá preferência para alimentos com fibras e por isso que a gente volta a insistir nas frutas, nos legumes, nas verduras, comida de verdade, gente. Tirar da nossa vida a questão de suco e refrigerante é veneno para a questão da diabetes gestacional. Para qualquer outro diabético, também, mas... É que o suco, ele traz uma carga muito grande de açúcar, não é? Exatamente. Então, é isso. Proteínas de qualidade, então a gente deve dar saciedade para essa gestante com proteínas de qualidade, com lipídio, com gordura, sim, mas gorduras de qualidade, como por exemplo um azeite, um abacate, aquelas frutas, aquelas sementes oleaginosas, né? Então, a gente tem que trazendo a gestante para uma situação de saciedade, porque ela vai sentir mais fome, é natural, né? Mas a gente tem que adequar de forma que essa glicemia seja a mais controlada possível. A ideia é essa, sim, né? Sim.
E é interessante que quando a gente fala de alimentos de verdade, a gente esbarra muitas vezes em questões de tempo, de rapidez no processo, não é? É muito mais fácil, é muito mais rápido você pegar um alimento pronto no supermercado, você vai lá, pega um alimento congelado, leva para tua casa, desembala ele, coloca no micro-ondas, esquenta e come. Essa é uma comida que não é uma comida de verdade, não é? Essa é uma comida industrializada, com alto teor de sódio, alto teor de conservantes e mais sei lá o que tem nesse alimento, vamos dizer assim, que torna ele muito mais nocivo para a nossa saúde. Consumidos pela gestante, tá? Então, por exemplo, ela falou do peixe, em questão do sashimi, do sushi, aquela história toda, né? Mas acontece, por exemplo, que carne de churrasco mal passada também não é interessante. Por quê? Porque essas carnes podem vincular micro-organismos que são importantes, que podem até desencadear não só a doença, mas podem desencadear até aborto. Então, a gente tem, por exemplo, a toxoplasmose, a listeriose, né? Então, são doenças altamente preveníveis. Então, é isso que eu falo, que é um período, a gestação é um ambiente, é um período bem especial, né? Então, por exemplo, eu amo comida japonesa. Ok, mas esse não é o melhor período da sua vida para você fazer o consumo, né? Porque a gente não tem garantia. Mas eu confio no restaurante que eu vou. Não é uma questão de confiar naquele restaurante somente, mas é na qualidade daquele peixe. Como é que o restaurante pode atestar para você que ali não tem algum micro-organismo que vai te fazer mal? Ele não pode fazer isso, ele não consegue fazer isso, por mais que ele queira. Então, a gestação deixa a mulher com o imunológico muito vulnerável, né? Para que o seu bebê instale, o seu corpo teve que ficar míope. Ele teve que compreender que aquele ser que está dentro de você não é um corpo estranho e por isso ele não vai ser expulso. Então, o seu imunológico está abalado. Por isso que uma mulher não gestante pode ir lá e comer a comida, o peixe cru, e talvez para ela não dê nada, mas para você corre risco. Então, assim, não é um período no qual a gente come e se farta e fica sossegado. Pelo menos tomar cuidado. Carne de porco, são tudo, de uma forma geral, um frango que está contaminado pode desencadear uma série de complicações, né? Então a gente realmente tomar cuidado com aquele alimento, né? Bom, tratamento nós falamos? Atividade física e cuidar da alimentação. Gente, de uma maneira urgente, tá? Não precisa sair correndo do consultório do médico e se prostrar no consultório da Nutri. Mas não deixar passar, porque cada dia que o seu bebê vive com a hiperglicemia é um dia de sofrimento para ele. E se você tem a intenção de engravidar, já se prepare antes, não é? Então, 6 a 3 meses antes, já procura uma nutricionista, faz uma reeducação alimentar, já começa a fortalecer o seu sistema imunológico, fortalecer o seu corpo, que vai receber o bebê, então, para que você possa gerar um filho saudável, não só para a fase de criança, a fase infantil, mas que venha um adulto saudável também, não é? Isso é muito importante. Que nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, mas está me coçando aqui, que é a amamentação. Não é? Meu Deus. É que não vai dar tempo da gente falar sobre a amamentação. Mas a amamentação é um estágio extremamente importante. Não é? E para isso a mãe tem que estar saudável também, não é? Porque requer de nós um esforço muito grande, né? Porque não é fácil amamentar. Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho leite, não tive leite, mas às vezes o preparo foi um preparo que faltou algum cuidado ainda para poder ter o leite, não é? Sim. Dá uma pinceladinha rapidinha da amamentação. A amamentação, gente, é outro período surreal que a mulher vive, né? Por quê? Porque como ela falou, é um desgaste físico, né? Por exemplo, uma mulher que nos 3 primeiros meses, só por amamentar em livre demanda, ela gasta 500 quilocalorias por dia. Só para isso, fora o que ela precisa para ela. Então, demanda muita caloria, ela precisa estar bem nutrida, porque tudo aquilo que o bebê vai ter, vem dela.
Então, se ela está mal nutrida, o bebê não vai receber os nutrientes que ele precisa naquele momento. Lembrando que a natureza é tão bela e Deus é tão perfeito que sempre dá prioridade para a criança. A criança sempre vai ter, né, o que ela precisa na melhor quantidade possível. Mas a gente quer essa mãe firme, essa mãe saudável, né, para que ela possa cuidar desse bebê. Não adianta nada ela alimentar esse bebê e cair numa depressão 3 meses depois. Então, não interessa. Então, a amamentação é um período no qual muito lindo, mas exige fisicamente, exige metabolicamente, e a mulher não pode deixar de se cuidar. E é uma coisa interessante, Alexandra, que eu percebo isso lá no consultório, sabe? Às vezes eu cuido do casal tentante durante a gravidez, beleza. A grande maioria eu cuido da gestação, né? Que já chega pra mim grávida. Mas elas desaparecem depois, sabe? E aí eu ligo e falo assim, amiga, você tá pensando que a vida é fácil, né? Não, você precisa de ajuda, né? Porque, mas não dá tempo. Não dá tempo, eu nem tomei banho ainda, às vezes às 5 horas da tarde, eu ainda nem tomei banho ainda de manhã, do banho da manhã, né? Eu entendo, viu, gente? Nem tirei o pijama ainda. Eu entendo, eu também já passei por isso. Mas é o seguinte, se você não se cuida, o teu corpo vai adoecer. E veja que você está lá, tem um serzinho dependente única e exclusivamente de você no planeta. Então, a gente não pode deixar a peteca cair, não. O cuidado com o puerpério, o cuidado com esse período de amamentação é tão grande quanto o período da gestação. É verdade. Dormir, né? Porque a mãe acaba não dormindo. Dormir, toda hora básico. Você tem... Então, o dormir, que já não existe, né? O que nós podemos compensar, né? Principalmente com a alimentação, para que não venha uma depressão, para que não venha um estado emocional abalado ali, porque muitas mães nesse período, é um período complicado, eu sei, já amamentei 3 filhos também, eu sei como é. Então, a gente precisa de ajuda. E ajuda de profissionais que estão preparados realmente para nos ajudar, para trazer para a gente todo esse conhecimento e essa capacidade para que esse momento seja um momento mais tranquilo na nossa vida, né? E que realmente a gente possa semear saúde para nós e para os nossos filhos neste momento da gestação, não é? Tem alguma coisa mais importante, Lu, que você queira colocar? Eu só vou repetir aquilo que eu já falei. Gestantes que estão passando pela diabetes gestacional, por favor, não demorem a ir procurar ajuda, tá? O médico, certamente, identificando isso, ele já vai pedir para você procurar uma nutricionista materno-infantil. E não demorem para procurar, porque a questão realmente de urgência. Eu ia pedir um conselho para você, mas você já deu o conselho. É esse que fica o conselho, né? E também, nós já estamos encerrando já, 10 para as 10, já o nosso programa de hoje. Espero que tenha sido bem útil para você, ou você gestante que nos acompanhou, ou você que pretende um dia ter um filho que vai passar por esse momento da gestação, que é um momento maravilhoso na vida da mulher, né? Ou você que é vovó, que está nos acompanhando, que vai poder orientar, que vai poder aconselhar a sua filha, a sua neta, né, que quer também engravidar. Então é um momento mágico. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, vai ficar gravado no Facebook, mas também para você que não tem Facebook, ele vai subir para o YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, agora é a hora de se inscrever. Acesse lá, Diabetes Eu Cuido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for publicado. E nós temos uma programação já de vários vídeos que estão subindo para o YouTube. Então, todo o conteúdo que você pode ver, rever, compartilhar com outras pessoas para que você nos ajude a levar muito mais saúde, informação e educação para o maior número de pessoas. Certo? Certo, Marcelo? Tudo certo. Então vamos lá? Já temos a ganhadora dessa manhã? Temos a ganhadora desta manhã. Opa! A ganhadora desta manhã foi a Ana Cláudia Aparecida. Ana Cláudia Aparecida
que foi a ganhadora, ela entra em contato com vocês? Nós vamos entrar em contato com ela, né? Flávia já está com contato. Nós vamos entrar em contato. Então, parabéns, Ana Cláudia, você ganhou um título gestante do Clube Levida. Não sei quantas semanas você está de gestação, mas com certeza você vai aproveitar muito. E depois você tem 1 ano do título bebê, né? Para o seu bebê, para que ele possa também aproveitar bastante do Clube Levida. E se você ainda não conhece o Clube Levida, você pode entrar em contato através do telefone 974028000 ou 3642-3480. Isso aí, 3642-3480. Faça parte você também do Clube Levida. Doutora, eu sempre falo aqui, né, do Clube Levida, tá aí para ajudar, né? Por uma condição mais especial no atendimento odontológico, psicológico, nutricional, no atendimento aí de médicos. E às vezes a pessoa está um tempo esperando, por exemplo, um atendimento oftalmo, né? Por exemplo, né, um atendimento de um vascular, por exemplo. E o Clube Levida pode proporcionar isso a você, que é aí sócio Levida, não é isso? Exatamente. Ou você que quer uma orientação nutricional, quer passar por uma nutricionista. Olha aqui, a doutora Luciane Garcia, ela é nutricionista materno-infantil, também parceira do Clube Levida. Então você vai ter acesso com um valor muito diferenciado. Então o Clube Levida está aí só para ajudar realmente, para que você tenha acesso a excelentes profissionais com um valor muito diferenciado. E a gente tem agora toda a rede Droga Raia e Drogazil como parceira do Clube Levida. Então tem desconto lá? Tem desconto. Tem desconto que varia de 17% a 41% de desconto. Então, só nesse desconto já vale a pena. Já vale a pena. Só aí já vale a pena. Então, seja sócio você também. E você, então, que nos acompanhou todas as quintas-feiras, fique conosco, nos acompanhe toda semana, porque a cada semana a gente tem assunto diferente, trazendo orientação e informação para você. Doutora, gostaria que você deixasse a sua rede social, e o endereço e o telefone do consultório. Tá. Eu atendo no edifício Galeria Linda Maria, fica na Avenida Albuquerque Lins, 677, sala 5. O meu Instagram é @NutriLucianeGarcia. E o meu contato é o celular é 12 997 13 5343. Perfeito. Então vamos lá, vamos seguir o Instagram da doutora Luciane e participar conosco aqui toda quinta-feira, tá certo? Obrigada mais uma vez, né? Que a gente possa cada vez mais trazer orientação, trazer informação. Hoje foi de uma forma geral, mas a gente pode falar depois sobre os alimentos específicos para essa fase, né? A gente dá e falar um pouquinho de amamentação também, tá bom? Certo? Obrigada a você que nos acompanha toda semana. Fique com Deus, um excelente final de semana, que Deus abençoe a tua vida, a tua família e até a próxima quinta, se Deus quiser.